É o nosso convidado de hoje. Natália, nós tivemos um verão atípico, com muito mais chuva do que era esperado. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a todos os seus ouvintes. Tivemos algumas coisas que não foram normais, né, nessa estação que terminou aí na madrugada de sábado para domingo. Principalmente a distribuição de chuvas. Fato, através dos prejuízos causados principalmente no campo, né, e algumas localidades, alguns municípios com intensas atividades de enchentes e inundações, comprovaram na prática de que este El Niño foi realmente um dos El Niños mais fortes da história, só comparado com o El Niño de 1997. Esse El Niño, desculpa, Sérgio, esse El Niño, Laninha, quando é que vai embora ou não vai embora? Como é que é isso, Natália? Ele não chega ontem e vai embora hoje. Certo. Ele faz com que as temperaturas da água do Oceano Pacífico, um imenso piscinão de mais de 10 mil quilômetros quadrados, faça com que as temperaturas dessas águas fiquem mais quentes. Temperatura da água mais quente é El Niño, temperatura da água mais fria é Laninha. E ele veio lentamente desde julho do ano passado, aumentando gradativamente, e em novembro o aumento foi muito intenso. E a resposta são as mudanças em algumas partes do mundo. Ele tem atuação no mundo inteiro, e para o nosso continente a influência é a presença intensa de umidade na Amazônia, canalizando para o centro-oeste. O El Niño é o calor e Laninha é o frio. Isso. Quer dizer, nós vamos sair do El Niño e cair na Laninha? Laninha? Não especificamente, Sérgio. A tendência agora, e é muito lento, pelo menos essa estação toda, ele está numa fase de declínio. As temperaturas vão reduzindo em décimos de graus a cada mês, e isso deve ocorrer, o seu final, já na metade do inverno. E a partir daí teremos uma situação de neutralidade, nenhum nem outro. E por incrível que pareça, Sérgio, El Niño ele é benéfico para Mato Grosso do Sul, porque historicamente, dentro da nossa estatística, todos os eventos de El Niño trouxe na agricultura sempre superávit na produção. Numa das últimas vezes que você esteve aqui, eu não me lembro bem quando foi, mas você recomendou ao prefeito, né? Olha, não adianta começar a fazer obra agora, porque vai chover para dedéu. Então, não adianta chover, você vai fazendo a obra e a chuva vai desfazendo. Que conselho você dá ao prefeito hoje? Ele deve continuar a tapar buraco, recuperar, ou deve parar, esperar passar a chuva? Então, Sérgio, a partir de agora, nós estamos em março, a média histórica é menor da média histórica de fevereiro. E a de março é maior do que a média histórica de abril, e assim vai. Ou seja, nós estamos num processo de médias cada vez menores, atingindo seu menor valor em julho. Tanto que a média histórica de julho gira em torno de 25 a 30 milímetros. Isso é praticamente irrisório. Resumindo, nesta fase em que as chuvas diminuem, né, nós vamos falar sobre o conceito do outono, que ele vai ser um pouquinho diferente também, mas respondendo a sua pergunta, de hoje para trás, pelo menos uma semana para trás, e pelo menos na próxima semana, 2 semanas, seria o prazo para as equipes do Executivo Municipal fazer seus projetos de demanda de reparos ou até de novos asfaltos. Então, esse planejamento pode ser feito porque a partir de agora as chuvas terão a sua periodicidade menor. Nós poderemos ter 10, 12 dias sem chuva com um dia de chuva. Depois, mais 15, 20 dias sem chuva e mais um dia de chuva. Ou seja, haverá mais dias sem chuva do que chuvas significativas. Nós não estamos incluindo eventos de chuva mais fortes, mas vai permitir que o Executivo faça um planejamento daqui para frente, né? Execute esse planejamento, como você está questionando aí, um bairro A ou um bairro B, em cima daquele bairro ele faça todo o projeto, depois parte para outro, ou várias frentes em vários bairros, que agora é a oportunidade, até meados de setembro, ele vai ter condições climáticas para
fazer esse trabalho. Ô Natália, o frio, né, tem fugido um pouco. As estações frias têm o tempo do frio está cada vez mais reduzido. Cada ano reduz mais um pouco. Esse ano, como é que vai ser o frio esse ano? Eu estou esperando o frio, né? Porque eu gosto. Pô, você está sabendo tanto que eu vou acabar perdendo o emprego. Porque é exatamente isso que você está falando. As médias históricas estão subindo, Sérgio. Nós temos em 1960 a média da temperatura em Campo Grande era de 23,5 graus. Hoje, 40, 50 anos depois, já está em quase 26,2. Ou seja, fatores contribuem para isso, né? O aumento da população, a expansão urbana, a horizontalidade da cidade, porque Campo Grande não é uma cidade vertical, ela se expande horizontalmente. E aí implica em desmatamentos, né? Aumento de permeabilidade de solo, aumento de casas, esses fatores contribuem para o aumento de temperatura. Só que esse aumento de temperatura, ele traz na contrapartida que a natureza cobre mais rigorosamente, porque quanto mais calor, na presença de umidade, os eventos de tempestade, de enchente, de inundações tornam-se também mais frequentes. E historicamente nós já estamos vendo cidades que antes não tinham esses fatores, agora já estão com situação até desagradável de um ano para outro. E a tendência é que isso aumente mais ainda. Nós teremos aí alguns municípios trazendo, sem que haja uma contrapartida de infraestrutura adequada, mantenha a vegetação, diminua as queimadas, o lixo urbano que não é adequadamente colocado em seus devidos lugares, isso contribui para prejuízos em locais que antes não tinha. Agora, Natália, você, claro, fala isso através de estudos, mas os antigos dizem o seguinte: terminamos o verão, e o verão, antes de terminar, 5, 10 dias antes, não teve chuva. Começamos o outono, também o outono sem chuva, já estamos a 4 dias do outono e ainda não choveu. E aí os antigos dizem o seguinte: então nós teremos um outono com muito pouca chuva. Isso é verdadeiro que o pessoal mais antigo fala a respeito? Nós nos baseamos em análises, né? Nós temos uma estatística aqui em Campo Grande, principalmente de índices pluviométricos das chuvas, desde 1913. Ou seja, nós temos mais de 100 anos de arquivo de chuva, quando a população aqui era de menos de 8 mil habitantes, nós já tínhamos leitura disso daí. Então, baseando-se nesses fatores, que nós podemos dizer, está diminuindo, está aumentando, uma estação diferente da outra. E temos a descoberta de mais variáveis, como é o caso de El Niño e Laninha, que só foi descoberta em 1992. Então, essas situações que são as nossas ferramentas. E no caso, especificamente desse outono, normalmente fala, agora vai diminuir as chuvas. Certo. Pelo fato de ainda termos o evento El Niño atuando, nós vamos ter um outono não tão seco quanto anos anteriores, tá? E não tão frio quanto nós tivemos em 2013, com as temperaturas negativas. Será um outono com temperaturas mais elevadas. Veja bem, a tendência de que nós tenhamos temperatura muito alta, as máximas passando dos 33 graus, alguns municípios passando de 36, é de 70% de ocorrer. E as temperaturas baixas, que já devem vir depois do dia 15 de abril, já iniciando maio, elas não serão tão intensas quanto nós tivemos aí em 2011, em 2013. Serão temperaturas baixas, mas não significativamente baixas. Vai ter geada. Pode ter geada em junho, já no inverno. Então, a tendência de ter geada agora nesse outono é muito baixa, e relacionados às chuvas. Isso é até favorável para a agricultura, porque a safrinha se ajusta em função da semente para período seco, para uma semente precoce, para períodos de estiagem que suporte a ausência de chuva. Esse outono vai ter uma situação de distribuição de chuvas mais adequada, ou seja, ou fica um pouco acima das médias históricas ou dentro das médias, principalmente o extremo sul do estado, que pode ter excesso de chuvas. E nós temos aí
previsão de chuva para esses próximos dias? Já existe essa previsão? Já, nós temos uma previsão, principalmente de hoje para amanhã. Né? Ontem à tarde nós tivemos áreas de instabilidade no sul, entre Amambai, Sete Quedas, Mundo Novo, uma intensa atividade elétrica, muitos raios, pancada de chuvas isolada naqueles pontos, e de hoje à tarde para amanhã, a chance, inclusive, de ter pancada de chuva até mais forte entre Campo Grande, Dourados e Ponta Porã, e também no oeste, entre Miranda, Corumbá e Porto Murtinho. Isso até amanhã de sexta-feira. Depois vamos entrar num período, uma pequena queda de temperatura, um final de semana um pouquinho mais frio, mais ameno, mas a tendência é que depois disso, até o final do mês, tenhamos aí um predomínio de sol. Volta as temperaturas a ficarem mais altas. E aí, vamos comemorar aí com diminuição de chuva, até porque nós também temos aí todo o país, não é só no Mato Grosso do Sul, não é só Campo Grande, com relação a dengue, zika e chikungunya, o mosquito Aedes aegypti, que aí com menos chuva, claro, menos problemas nas residências. Não estou dizendo que as pessoas também continuam molhando as plantas e aí tem que tomar cuidado, mas com relação à chuva, que é a situação das calhas e outros locais onde pode ter o acúmulo de água, e aí sim, não propenso aí para o mosquito Aedes aegypti. Marquinhos, isso que você está falando não é porque parou a chuva ou está parando as chuvas em conceito de volume que deixaremos de lado. Pelo contrário, o combate à dengue e as suas consequências deve ser feito justamente agora, né? Quem tem as casas, as calhas devem ser limpas, né? Os esgotos têm que ser aliviar essas partes comprimidas por detritos. Agora, até meados de agosto, deve-se, aliás, fortalecer esse trabalho, para que quando vier as chuvas não tenhamos aí obstáculos que proporcionem novamente danos e prejuízos à população, e principalmente é o que nós queremos, que não haja danos às pessoas. Com toda certeza. Natália Abrão, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, trazendo informações com relação à meteorologia e dando também, né, ao produtor rural, ao plantador, boas notícias, porque infelizmente muita gente perdeu muito com relação à soja aí nesse final de ano, né? Foi muito ruim, muita chuva, e infelizmente isso atrapalhou. É verdade. Então nós esperamos que esse outono seja mais favorável do que já foi para o campo, né? Que o campo sempre foi a alavanca que move aí a nossa economia, está sempre à frente, né, dessas condições, e que esse seja um outono muito favorável e que essa produtividade, junto com a produção, venha contribuir mais uma vez para o sucesso do Mato Grosso do Sul.